Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós iremos fazer um resumo a respeito da lição de número 1 do quarto trimestre de 2021, que é a lição que fala a respeito do apóstolo Paulo, né? Essa revista nós iremos estudar a lição de número 1, e essa lição desse trimestre ela fala sobre lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nós iremos estudar a lição de número 1, que fala o mundo do apóstolo Paulo. A ideia é justamente nós fazermos um resumo, ou seja, nós não iremos, digamos assim, entrar em detalhes em todos os pontos, mas nós iremos destacar aqueles pontos que são mais importantes, até para o vídeo não ficar muito longo. Então, a ideia é fazer de fato um resumo. O textuário dessa lição, que é a lição de número 1, que fala sobre o mundo do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Está registrado lá no livro de Atos, capítulo 9, versículo 15. Essa aqui foi justamente a palavra do Senhor que Deus falou ali para Ananias, dizendo para ele ir até o apóstolo Paulo para orar por ele. E nós vemos que ele meio que não queria muito fazer isso, obedecer, porque ele sabia que a fama do apóstolo Paulo, que até aquele então era conhecido como Saulo, a fama dele era justamente de um perseguidor da igreja de Cristo, ou seja, era alguém que perseguia, era alguém que prendia, era alguém que trazia muitas dores aos servos de Deus naquela época. E nós vemos aqui justamente essa palavra de Jesus Cristo falando a Ananias, o nosso Deus falando a Ananias para ele ir lá de encontro com o apóstolo Paulo, e nós vemos que ele estava meio receoso justamente por essa questão. E nós vemos que a verdade prática dessa lição, ele destaca o seguinte ponto: ele fala que segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Então, quando nós vemos o apóstolo Paulo, olhando humanamente falando, era uma pessoa improvável para realizar a obra do Senhor, porque o apóstolo Paulo ele era um perseguidor, ou seja, o apóstolo Paulo era alguém que, na verdade, ele perseguia a igreja, ele queria acabar com a igreja. Como alguém que queria acabar com a igreja seria usado grandemente para, digamos assim, propagar o evangelho, né? Sendo que o objetivo dele era justamente o contrário, né? O objetivo dele era justamente acabar com a igreja. Ele fazia prender os irmãos, ele fazia de tudo para que o evangelho não fosse divulgado. Aí eu vou destacar alguns pontos aqui nessa lição. A introdução, ela fala aqui justamente que para compreender melhor, veremos como era o mundo do apóstolo Paulo em que ele atuava. Ou seja, depois que nós entendemos que Jesus Cristo chamou, que ele aceitou o chamado de Cristo, para nós compreendermos como ele desenvolveu esse trabalho ali, como ele desenvolveu ali o seu trabalho de missionário, nós precisamos compreender como era o mundo, ou seja, como era esse mundo em que o apóstolo Paulo vivia naquela época, porque nós vemos que ele desempenhou um papel muito importante. Eu ouso até dizer que daqueles do Novo Testamento foi o que de repente deixou a maior contribuição para a igreja nos dias atuais, né? Ou seja, nós vemos que no Novo Testamento ele foi o que mais escreveu, mais deixou cartas, epístolas, que nos servem como referência e como instruções até os dias atuais, né? Então, o mundo em que o apóstolo Paulo viveu é o que nós vamos estudar. O primeiro ponto dessa lição, inclusive, ele fala o mundo de Paulo no Império Romano, ou seja, na época que o apóstolo Paulo viveu, quem dominava era o Império Romano, né? Ou seja, era a nação mais poderosa, a potência da época era o Império Romano. E é o primeiro subtópico, ele fala sobre a origem de Paulo. Ou seja, Paulo, ele era, como diz aqui a própria lição, que Paulo era natural de Tarso, capital da Sicília, que ficava às margens do Cígnos, na Ásia Menor. Então, Paulo era dessa localidade, né? É por isso que em muitos textos a gente ouve falar em Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, que justamente se referindo à sua origem. Muito embora a gente não tenha muitos detalhes, ou seja, sobre seus pais, seus irmãos, sua mãe, sua família, ou seja, nós não temos muito detalhe na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada não traz muitos detalhes a respeito disso. Até a respeito do seu nascimento, não tem assim uma data precisa, mas dizem-se que o nascimento de Paulo, ele nasceu em torno de 5 anos antes de Cristo. Ou seja, se ele nasceu no ano 5 anos antes de Cristo, dessa forma, supõe-se que quando Cristo foi crucificado, Paulo ele teria de 30 a 35 anos de idade. Ou seja, são informações que nós temos
a respeito do apóstolo Paulo. E continuando aqui, nós falando a respeito da geografia do mundo de Paulo, nós vemos que o mundo, como eu falei, naquela época, ela tinha uma potência dominante, e a potência dominante da época era o Império Romano. Então todo o mundo gentil, inclusive Israel daquela época, era dominada pelo Império Romano. E tinha uma característica muito importante, que na verdade até de certa forma alguns historiadores falam que o que proporcionou que o Império Romano chegasse à amplitude que ele chegou e conquistasse tudo que eles conquistaram foi justamente porque eles desenvolveram uma malha viária, né? Desenvolveram estradas que alguns historiadores dizem que pode chegar em torno de 300 mil quilômetros. E sendo que desses 300 mil, alguns dizem que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. Então essa foi uma característica, era uma característica do Império, e alguns até dizem que atribuem isso ao sucesso do Império Romano, né, de ter conquistado tantos países, tantas províncias daquela época, justamente porque eles desenvolveram muito bem a malha viária. E nós vemos que Paulo usou todos os meios possíveis de transporte daquela época para poder divulgar o Evangelho. Então ele usou tanto as questões das malhas viárias, né, ou seja, as malhas terrestres, como também nós temos histórias de Paulo viajando também de barco, ou seja, usou o transporte marítimo também daquela época. Inclusive nós vemos história de Paulo que de ele ter passado por naufrágio, passado por enfermidades e várias situações o apóstolo Paulo passou naquela época. Continuando, nós vemos que alguns dos apóstolos de Cristo, eles tinham, ou na verdade os apóstolos de Cristo, eles tinham ali se concentrado mais em Israel, em Jerusalém, em pregar a palavra de Deus, mas ali para o povo de Israel. E Deus precisava de alguém que fosse para fora, né? Que fosse pregar a palavra de Deus para os gentios. E nós vemos que no subtópico 3 ele fala justamente disso, ou seja, Paulo chamado para os gentios. Ele diz o seguinte, que enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar aos judeus, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele concentrou a sua missão, a sua obra missionária justamente ali para as regiões ali que não faziam parte da nação de Israel, ou seja, ele saiu digamos assim, desse círculo ali de Israel, porque era onde os apóstolos estavam, os apóstolos de Cristo se concentravam ali na nação de Israel, e o apóstolo Paulo não, ele foi para fora, né, que ele é conhecido inclusive como o apóstolo dos gentios. Então nós vemos que ele usou muito bem os meios de transporte que existiam na época, e é uma coisa muito interessante, né? Ou seja, nós vemos que na época não tinha carro motorizado, né? Não tinha avião, não tinha helicóptero, os navios, os barcos que existiam não eram, não tinha a tecnologia que tem nos dias atuais, mas nós vemos que nada disso foi impedimento para o apóstolo Paulo levar a palavra de Deus para os gentios. Ele poderia muito bem até ter pensado, não, eu vou ficar em Israel porque eu sou israelita, né? Não, mas o apóstolo Paulo ele foi muito além disso, né? Ou seja, ele usou todos os meios que existiam naquela época para poder divulgar a palavra de Deus e levar o evangelho aos locais mais longínquos que existiam naquela época, né? E nós vemos aqui que ele fala no tópico 2 sobre o mundo cultural de Paulo, né? Ou seja, qual que era a língua que existia naquela época, ou seja, qual que era a cultura, qual que era a influência filosófica que existia naquela época. E falando a respeito da língua, o povo judeu que vivia naquela época, eles falavam hebraico, aramaico, que eram as línguas nativas daquela época, né? Ou agora o grego koiné era como se fosse, como é que eu posso dizer? Era a língua mais difundida, né? Era a língua mais falada, mais conhecida. Era como se fosse, digamos assim, o inglês nos dias atuais. Hoje nós sabemos que praticamente todo mundo e grande parte das pessoas falam inglês. Ou seja, se você for para qualquer cidade do nosso país, você encontra pessoas que falam inglês, que são fluentes em inglês. Em qualquer país você encontra pessoas que são fluentes em inglês. E nós temos, inclusive, computadores, celulares e vários equipamentos que nós usamos nos dias atuais que grande parte das informações que tem neles são em inglês, parte das informações das configurações, alguns programas também, ou seja, o quanto é comum essa língua nos dias atuais. E da mesma forma, o grego koiné, que era chamado grego koiné,
era a língua mais popular e mais difundida na época do apóstolo Paulo. Inclusive, o Novo Testamento ele foi escrito no grego koiné, ou seja, o Novo Testamento que nós temos, que nós usamos, ele foi escrito nessa língua. E o apóstolo Paulo, ele falava e escrevia fluentemente tanto o grego, quanto o hebraico, quanto o aramaico. Então, pelo fato dele ter essa fluência tanto no grego como no hebraico, tanto no aramaico, isso facilitava muito ele transitar, digamos, por outros países, por outras nações, por outras regiões. Então, a língua dominante da época era o grego koiné e o apóstolo Paulo era fluente também nessa língua, né? E o mundo cultural do apóstolo Paulo, que ele vivia naquela época, era um mundo assim bem diversificado no ponto de vista religioso, né? No Império Romano, ele respeitava essa diversidade religiosa, desde que respeitassem os deuses do Império, né? E isso, de certa forma, facilitou um pouco a divulgação do Evangelho de Cristo, né? Facilitou um pouco Cristo ser apresentado como Senhor e como Deus. Porque como não havia uma restrição imposta pelo Império Romano, que era o império dominante da época, não havia uma restrição imposta para que o povo adorasse apenas os deuses deles, apenas os deuses romanos, facilitou para que o povo ouvisse falar de Jesus Cristo e de cara ali não fosse logo de cara reprimido pelo Império, né? Logicamente que mais na frente na história a gente vê que o Império Romano, principalmente lá na época de Nero, ele perseguiu muito fortemente os cristãos, matou muito cristão, prendeu muito cristão e muitas coisas aconteceram. Mas isso envolveu outras questões, né? Não foi só pelo fato deles quererem que os cristãos adorassem o mesmo Deus do Império Romano, mas teve outras questões ali envolvidas, né? Justamente porque tinha essa característica do Império Romano respeitar a diversidade religiosa. É tanto que quando foi lá no julgamento de Jesus Cristo, nós vemos que quando Jesus Cristo foi julgar, eles tiveram até uma certa dificuldade de condenar Cristo pelas suas próprias leis, porque o Império Romano meio que não era problema para eles, essas questões religiosas, né? E nós vemos que eles tiveram ali uma certa dificuldade de condenar Jesus Cristo, justamente porque ia para ele não condenava porque achava que aquilo não tinha nada a ver com a lei romana, e eles enfrentaram um pouco de dificuldade. E nós vemos também que na época, no mundo da época, eles sofriam um pouco da influência da filosofia grega. E a lição, o subtópico 3, ele fala que a influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. E aí ele fala aqui justamente da questão do gnosticismo. O gnosticismo, ele é uma doutrina de diversas seitas, usam o gnosticismo como doutrina, que era justamente a seita dos primeiros séculos do cristianismo, que acreditava que o caminho da libertação estava no conhecimento, né, na gnose. Então eles acreditavam que o caminho da libertação estava na gnose, né, no conhecimento. E aí nós vemos que eles enfrentaram um pouco de dificuldade nesse sentido, porque isso estava meio que enraizado na filosofia, na cultura da época, né? Eles acreditavam muito nisso, ou seja, que a libertação das pessoas acontecia através do conhecimento. E Paulo estava apresentando ali a Cristo como um libertador, né? Ou seja, a Cristo que era o Senhor, que era o libertador e que era o Salvador. Então eles enfrentaram algumas dificuldades nesse sentido. E no ponto 3, ele fala sobre o mundo religioso do apóstolo Paulo, né? Ou seja, nós vemos que lá no subtópico 1 ele fala sobre Paulo se identifica como judeu, Paulo foi criado dentro da fé judaica, e o mundo, palco de mensagem de Paulo ao povo gentílico, né? Que era o mundo religioso na época. No subtópico 1 do ponto 3, do tópico 3, ele fala justamente essa questão da questão de Paulo se identificar como judeus, porque lá na sua defesa, ele até falou, né? Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Ele falava em hebraico para aquela plateia, que quando todo esperava que na verdade ele falasse grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus, né? Na verdade eles estavam tendo ali um problema de enfrentamento ali com aquela multidão, com aquelas pessoas ali que estavam ali com Paulo, justamente porque eles não queriam aceitar, digamos assim, que na cabeça deles ali, para alguns, Paulo é como se Paulo não fosse judeu
estivesse dando ensinamento aos judeus, né? Aos judeus e também aos gentios. Então, porque eles chegavam em determinadas regiões, então tinha judeus naquela região e teve alguns casos em que judeus se incomodavam muito com o ensinamento dele, que passavam a perseguir o apóstolo Paulo. É por isso que ele fala aqui que o apóstolo ele era de sangue judeu, ele tinha pais judeus. Inclusive ele fala que o apóstolo, que seu pai era fariseu, zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Então Paulo foi criado para ser um fariseu, né? Ou seja, Paulo ele foi criado para seguir os ensinamentos dos fariseus, né? Ou seja, ele não foi criado para, digamos assim, seguir uma outra doutrina que não fosse aquela do fariseado, né? Ou seja, né, Paulo enfrentou essas dificuldades. Inclusive ele foi, por um bom tempo, ele exerceu esse papel e foi fariseu, né, por um bom tempo, e um ferrenho defensor dos ensinamentos do fariseado, é tanto que ele prendia pessoas, é tanto que ele colocava na prisão, açoitava. Ali quando Estevão foi morto, apedrejado, Paulo estava ali presente, não se tem relatos de que ele tenha pego em pedra para apedrejar também, mas que ele estava ali presente também, ou seja, tamanho era o zelo que ele tinha pelos ensinamentos do fariseado, né? E nós vemos que isso porque Paulo foi criado dentro da fé judaica, né? Ele fala o seguinte, que uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Então ele era um ferrenho seguidor e defensor da Torá, que era lá a lei mosaica, né? que era quem, pelo menos teoricamente, era a linha de regra que os fariseus usavam para seguir, por assim dizer. Só que nós sabemos que, na verdade, até o nome fariseu ficou meio que sinônimo de, digamos assim, de hipócritas, né? Na verdade, ele ficou sinônimo de hipócrita, ou seja, alguém que pregava algo que não seguia, né? Mas digamos assim, a linha de regra que eles usavam como referência era a Torá. E o apóstolo Paulo era um ferrenho defensor disso. E nós vemos que lá no subtópico 3, ele fala que o mundo palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico, né? Então nós vemos lá que ele fala que as culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. O mundo de hoje é esse mesmo Paulo que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Nós vemos que o mundo que o apóstolo Paulo vivia naquela época e que foi o palco, né, que ele utilizou para divulgar e difundir o Evangelho de Cristo, tinha as suas limitações, porque nós vemos que a questão do transporte não era da forma que é nos dias atuais, a tecnologia era muito diferente. Ou seja, você não tinha celular, você não tinha telefone, você não tinha um correio da forma que temos nos dias atuais, você não tinha os carros motorizados, você não tinha helicóptero, você não tinha avião, não tinha nada disso. Ou seja, era muito limitado, mas o apóstolo Paulo ele usou todos os meios que ele poderia usar, mesmo com todas essas limitações, mas ele usou todos os meios que ele tinha disponível para difundir e ensinar a palavra de Cristo e levar as pessoas a conhecerem a Cristo. Então nós vemos que a cultura também que o apóstolo Paulo ele adquiriu, davam a ele condições de peregrinar pelo mundo gentílico. É tanto que ele falava o hebraico, o aramaico, falava o grego. Ou seja, e isso facilitava muito ele transitar por outros povos, né? Transitar por outras nações, por outras províncias. Isso foi muito importante para a divulgação do Evangelho. Ou seja, isso foi muito útil para ele no sentido da divulgação do Evangelho de Cristo, porque ele não estava muito limitado, né? Devido a ele ser fluente em outras línguas, em outros idiomas, devido ao seu grande conhecimento que ele tinha a respeito, que ele estudou inclusive com Gamaliel, que era um profundo conhecedor da lei do Senhor e era muito bem afamado naquela época. Isso facilitou muito, inclusive aqui a lição fala que ele plantou igrejas na Galácia, na Cássia, na Ásia Menor, ou seja, em diversas regiões ele implantou igreja. E nós iremos estudar mais à frente, no decorrer do trimestre, várias dessas peregrinações do apóstolo Paulo, né? Por lugares em que ele passou, dificuldades em que ele enfrentou,
e mais detalhes a respeito dessas viagens missionárias. E aí a lição até fala que o mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo ele preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. Ou seja, o mundo hoje ele é bem diferente daquele do apóstolo Paulo, né? As facilidades na divulgação do Evangelho de Cristo é muito maior. Muito embora às vezes a gente se limite em algumas questões, mas a nossa facilidade hoje não são nem para comparar com aquelas que o apóstolo Paulo tinha naquela época. Ou seja, nós temos hoje as redes sociais, que todas as pessoas praticamente têm acesso às redes sociais, todas as pessoas praticamente têm celular, têm acesso à internet, ou seja, a facilidade de transporte hoje é muito grande. Você pode, em um dia, viajar em distâncias muito grandes através de avião, inclusive sair para outros países em menos de um dia de viagem. E nós vemos que são facilidades que nós deveríamos aproveitar para divulgarmos a palavra do Senhor. Ou seja, temos mais meios e mais facilidades para levarmos a palavra do Senhor. E a conclusão da nossa lição, ele fala o seguinte, que Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com deslevo e grande envolvimento emocional. Então nós vemos que o apóstolo Paulo ele tinha uma entrega muito grande na divulgação e na pregação da palavra que Cristo tinha colocado para ele divulgar e pregar e ensinar ao povo. Então ele tinha uma grande paixão, ele tinha uma grande vontade, ele tinha um grande desejo de divulgar a palavra do Senhor e ele não se limitou a nada. Ou seja, nós vemos que ele não se limitou às questões de transporte, ele não se limitou às questões, às dificuldades que o mundo daquela época impunha, né, pelas suas limitações. É que isso para ele nada disso foi, digamos assim, o suficiente para impedir que ele fizesse e cumprisse o papel para o qual Cristo o chamou. E que deve ser uma boa referência para nós, ou seja, nós não podemos nos deixar limitar pela circunstância que nós temos nos dias atuais. Porque existem duas personagens principais nesse contexto, né, de divulgação do Evangelho, que é Cristo, que é digamos assim, o nosso ajudador, o nosso instrutor, que é aquele que é o nosso Senhor, que é aquele que quer que nós divulgamos a palavra de Deus, e nós temos o diabo, que é o inimigo das nossas almas, que ele quer justamente o contrário. Ou seja, ele quer nos impor dificuldades, ele quer nos limitar, ele quer que nós não cumpramos o papel para o qual Deus nos chamou. E esse papel é um papel que Deus chamou todas as pessoas. Não existe ninguém no reino dos céus, não existe ninguém aqui nessa terra que não tenha um papel importante para desempenhar na obra de Deus. Agora, cada um dentro do seu, digamos assim, do seu espaço, né? Você pode ser que para alguns seja mais fácil cantar, outros pregar, outros, digamos assim, orar, e assim sucessivamente, né? Todos têm um chamado para a obra de Deus e nós devemos procurar desempenhar esse papel, ou seja, nós devemos procurar nos colocar no centro da vontade do Senhor para que esse papel seja desempenhado e com certeza o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele está à nossa disposição para nos auxiliar, para que nós possamos ser instrumentos seus na sua obra. Então foi um pequeno resumo que nós fizemos da lição de número 1, falando a respeito do mundo do apóstolo Paulo, que era o mundo que ele vivia naquela época. Falamos um pouco a respeito das suas dificuldades, do que ele enfrentou e como era o mundo naquela época, né? As filosofia, cultura, quem que era a nação predominante, por assim dizer. Que você possa guardar essa palavra em seu coração e em uma próxima oportunidade nós traremos novamente a continuidade aqui, na verdade, né, das lições que nós iremos estudar, que falando a próxima lição é Saulo de Tarso, o perseguidor, né? Então nós iremos falar a respeito justamente dessa parte, né? Ou seja, de Saulo de Tarso como um perseguidor da obra de Deus, que era ele antes de ser chamado por Deus, antes dele ter sido esse encontro com Deus, ele era um perseguidor da obra do Senhor. Então fiquem todos com o nosso Deus, todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus possa abençoar cada um dos nossos irmãos.